Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook, Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. E toda quarta-feira é dia de live de escola de discípulo. Hoje é a nossa escola de discípulo online, né? Aqui diretamente do Facebook, da página Rema Palavra Revelada. Deixar uma boa noite para todos os meus irmãos, todos os meus amigos, todos que estão aí nessa noite junto conosco. Eu estou começando hoje num horário diferente, às 7h30, por necessidade, né? Nós temos a necessidade de iniciar às 7h30, devido ao que nós passamos aqui, por causa do barulho. E sempre que a gente começa a live aqui, chega no meio da live, fica fazendo aquele barulho de escola de samba. Então, nós resolvemos começar a live 7h30 da noite. Pessoal, nós estamos estudando o livro de Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Efésios 6, 17 e 18. Efésios 6, 17 e 18. Que diz assim: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fique alertas, não desanime e ore sempre por todo o povo de Deus. Amém? Então está aí a leitura da palavra, Efésios 6, versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18. Enquanto isso, a gente vai dar aqui o boa noite para a turminha, né? Boa noite, Magali, a paz do Senhor Jesus Cristo, Magali, povo amigo aí de São Vicente. Boa noite, Ana Magalhães, na paz do Senhor Jesus Cristo aí, para Ana Magalhães também. Para o Adélcio, né? O Adélcio, se Deus quiser, também está entrando aí para a glória de Jesus. Pessoal, nós, recapitulando o que nós já aprendemos, tá? O tema do versículo 10 ao versículo 24, o tema da lição é a mais terrível batalha mundial. A mais terrível batalha mundial é o tema. E nós temos alguns tópicos, né? Alguns tópicos que nós precisamos aprender. O primeiro tópico, depois da introdução, vai falar sobre o inimigo contra quem lutamos nessa batalha. Efésios 6, do versículo 11 ao 13, nós já estudamos esta lição aqui, já estudamos todo esse tópico, e nós estamos no segundo tópico, se não me falha a memória. E o segundo tópico é esse aqui, ó, que vai do versículo 14 ao 17. O equipamento que precisamos para essa batalha. O equipamento que precisamos para essa batalha. Então nós já falamos do cinturão da verdade, o primeiro equipamento. Falamos também sobre a couraça da justiça, o segundo. E em terceiro lugar, o calçado do Evangelho. Calçado do Evangelho. Amém? Então tá aí essas três armas, três equipamentos que o Senhor tem nos dado. Boa noite, Beth, a paz do Senhor. Em quarto lugar,
Em quarto lugar, Paulo falou sobre o escudo da fé. Efésios 6,16 diz assim: e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados em chama do maligno. Em chamas do maligno. Esse escudo, tá? Comentário bíblico diz assim, ó, esse escudo media 1,60 m, 1,60 m de altura, 1,60 m de altura, e 1 metro, ou seja, e 70 centímetros de largura. Era 1,60 m de altura e 70 centímetros de largura. Ele protegia todo o corpo do soldado. Era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como que uma parede contra o adversário. Uma das armas mais terríveis eram os dardos de fogo, porque não apenas feriam, mas também incendiavam a pessoa. O diabo lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Vou repetir. O diabo lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Tá? De que maneira que ele lança? De que maneira que ele lança os dardos de fogo em nosso coração e mente? Por meio de mentiras, por meio de pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos pelo pecado. Amém? Então, o diabo lança dardos de fogo em nosso coração e mente. E esses dardos de fogo vêm em forma de palavras de mentira, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar ou pelo pecado. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. Na aljava do diabo há toda espécie de dardo ardentes. Alguns dardos inflamam a dúvida, outros a lascívia, a cobiça, a vaidade e a inveja. Kurzweil diz que esses dardos de fogo eram flechas untadas com breu ou com outro material combustível e acesas imediatamente antes de ser lançadas contra os adversários. Não só feriam, como também queimavam. Esses dardos não só feriam as pessoas, como também queimavam elas. Né? Pessoas morriam queimadas por causa desses dardos. E esses dardos vinham em forma de mentira, pensamentos blasfemos, pensamento de vingança, dúvidas e ardentes desejos pelo pecado. Então, que nós possamos tomar cuidado dos dardos inflamados do maligno. E é exatamente isso que acontece. Ele vai jogando pensamentos, vai colocando na cabeça do indivíduo palavras de mentira, vai distorcendo as narrativas, né? Tornando uma mentira uma verdade, e a gente precisa ser muito honesto com Deus para que o Espírito Santo possa destruir esses pensamentos que vêm em forma de dardos inflamados. Amém? A gente precisa tomar muito cuidado, porque essa é uma arma muito terrível por parte do diabo, por parte do inimigo. Vamos lá. Em quinto lugar, Paulo falou sobre o capacete da salvação. Versículo 17, a parte A. Tomai também o capacete da salvação. Satanás ataca a mente. Essa foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Essa peça da armadura fala
de uma mente controlada por Deus. Uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão e ao conhecimento. Quando Deus controla nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. Quando Deus controla nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. Então, permita que o Senhor controle a tua mente, né? Controle a tua cabeça. O crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Amém? Vou repetir. O crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Então, querido, que você possa tomar o capacete da salvação, ter dentro de você os princípios da salvação e a convicção quanto a ela, amém? De se sentir salvo. Isso é muito importante quando o crente carrega na sua mente a convicção e a certeza da salvação. Amém? O diabo jamais vai vencer um coração firmado na palavra de Deus, né? Uma cabeça, uma mente totalmente protegida pela palavra. Tá certo? Então vamos lá. Sexto lugar, Paulo falou sobre a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. Saber manejar bem a palavra, usar bem a palavra de Deus. Amém? Você vai derrotar a mentira e o engano, porque a verdade, que é a palavra de Deus, vai prevalecer na tua vida. Amém? É pela palavra que saqueamos o reino das trevas, a casa do valente. É pela palavra que os cativos são libertos. A palavra é poderosa, viva e eficaz. Moisés quis libertar os israelitas com a espada carnal e fracassou. Vou repetir. Moisés quis libertar os israelitas com a espada carnal e fracassou. Mas quando usou a espada do Espírito, o povo foi liberto. Pedro quis defender a Cristo com a espada e fracassou. Mas quando brandiu a espada do Espírito, multidões se renderam a Cristo. Cristo venceu Satanás no deserto usando a espada do Espírito. As viagens de Paulo, pregando o Evangelho, plantando igrejas e arrancando vidas da potestade de Satanás para Deus, é uma descrição eloquente de como ele usou a espada do Espírito. Precisamos conhecer a palavra. A Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Amém? Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Infelizmente, há crentes mais comprometidos com a coluna esportiva do Jornal do Dia do que com a palavra bendita de Deus. Amém? Então, que nós possamos se apegar à palavra de Deus. Nós possamos vivenciar essa palavra. Então, nós aprendemos até aqui, pessoal, nós aprendemos o seguinte. Nós aprendemos as armas, o equipamento que Deus deixou à nossa disposição. Tá certo? Então, o primeiro é o cinturão da verdade. O segundo equipamento,
Deixa eu achar aqui. O segundo equipamento é couraça da justiça. Então vou repetir, porque eu dei uma embananada aqui, né? O primeiro equipamento é cinturão da verdade. O segundo equipamento, a couraça da justiça. O terceiro equipamento, o evangelho calçando nossos pés. O quarto equipamento, o escudo da fé. O quinto equipamento, o capacete da salvação. O sexto equipamento, a espada do Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos agora entrar no terceiro tópico. O poder para vencer essa guerra. Então nós vimos até aqui muita coisa boa, né? Nós vimos aí o equipamento para vencer o inimigo, porque Deus deixou esse equipamento para nós. E tem outra coisa, ele deixou essas armas, esses equipamentos, mas ele também deixou o poder capacitador de usar esse equipamento. Então, esse poder capacitador está à nossa disposição. Está à nossa disposição. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá para o terceiro tópico, que diz assim: o poder para vencer essa guerra. O poder para vencer essa guerra. A guerra espiritual não é uma ficção. O fato de o nosso inimigo ser invisível não quer dizer que é irreal. Para enfrentá-lo e vencê-lo, não podemos usar armas convencionais. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para desfazer sofismas e desbaratar o inimigo. Destacamos aqui 5 verdades. Amém? Então vamos ler agora Efésios 6, versículo 10 ao versículo 13, que diz assim, 10 ao 13. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Amém? Então a ordem é vestir-se de toda a armadura de Deus. Amém? Precisamos então das armas espirituais que o Senhor tem preparado para nós. 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. Diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Destruímos ideias falsas. Amém? Então vamos lá. O poder para vencer essa guerra. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: a guerra espiritual não é uma ficção. O fato de o nosso inimigo ser invisível não quer dizer que é irreal. Para enfrentá-lo e vencê-lo, não podemos usar armas convencionais. Precisamos de armas espirituais poderosas em Deus para desfazer sofismas e desbaratar o inimigo. E agora destacamos
5 verdades. Em primeiro lugar, precisamos do revestimento do poder de Deus. Amém? Precisamos do poder capacitador do Espírito Santo para poder vencer o inimigo. Aprender a usar as armas, amém? Com esse poder capacitador, porque essas armas estão à nossa disposição. Nós temos que se apropriar e partir para o ataque. Essa que é a verdade. Então vamos lá, 5 verdades. Em primeiro lugar, precisamos do revestimento do poder de Deus. Amém? Aleluia. Precisamos do revestimento do poder de Deus. Diz assim: finalmente, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Amém? Aleluia. Se fortaleça do Senhor. Que a tua força seja o Senhor. Amém? Que você se aproprie das armas que o Senhor tem preparado para você. Armas poderosas em Deus. Tá? Então vamos lá. Não podemos entrar nessa arena de combate fiados em nossa própria força. Fiados em nossa própria força. Precisamos ser revestidos com poder. Sem autoridade espiritual, seremos humilhados nesta peleja. Não basta falar de poder, é preciso experimentá-lo. A igreja contemporânea está sem poder, como os discípulos de Cristo, no sopé do monte da transfiguração. Amém? Estamos sem poder porque perdemos muitas vezes o foco com discussões iníquas, enquanto deveríamos orar, jejuar, crer e fazer a obra de Deus na força do seu poder. Hoje, a igreja tem extensão, mas não tem profundidade. Tem influência política, mas não tem autoridade moral. Tem poder econômico, mas está vazia de poder espiritual. Estamos precisando de poder, de uma capacitação espiritual, capacitação especial do Espírito de Deus. Não falamos de um desempenho diante dos homens. Não falamos de um poder cosmético que tem brilho, mas não calor, que tem aparência, mas não substância. Precisamos de um batismo de fogo e não de fogo estranho. Precisamos de uma obra do céu e não dos embustes da terra. Amém? Então tá aí, essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui, primeira verdade que eu aprendo aqui. Precisamos do revestimento do poder. Não dá para você vencer uma batalha se você não tiver revestido de poder. É muito importante o crente se revestir de poder. Segundo lugar, precisamos do revestimento de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Por isso, tomai toda a armadura de Deus. Já observamos que Paulo fala de 7 peças da armadura. E 7 é o número da perfeição. É preciso revestir-se de toda a armadura de Deus, sem deixar nenhuma brecha ou flanco aberto. Amém? Temos que manter a porta fechada para o diabo. Manter todos os detalhezinhos fechados. Satanás não pode encontrar lugar na nossa vida. Amém? Nós temos que ser um jardim fechado, onde o inimigo não entra. Não tem lugar para o diabo na minha vida e na sua vida. Em terceiro lugar, precisamos de vigilância constante. Ficar firmes contra as ciladas do diabo é ficar atento, de olhos abertos, vigiando a todo instante. É ficar de prontidão para o combate. É não dormir em meia luta, como os discípulos de Jesus dormiram no Getsêmani. Vigiar é não brincar com o pecado, é fugir da tentação, é não ficar flertando com situações sedutoras. Concordo com Lloyd Jones
quando diz que o diabo não precisa usar suas ciladas contra o incrédulo, contra o não cristão. Ele não precisa fazer isso. O incrédulo já está na casa do diabo, na casa do valente, na potestade de Satanás, no reino das trevas. O diabo escala seus demônios mais terríveis para atacar os filhos de Deus. Está aí. Essa é a terceira verdade. A quarta verdade. Precisamos estar apostos e não ceder às pressões. Para que possais resistir no dia mau, versículo 13. Né? Nós temos que resistir no dia mau e não ceder, né? E não ceder para as pressões. O diabo escala seus demônios mais terríveis para atacar os filhos de Deus. É verdade. Precisamos estar apostos e não ceder às pressões, para que possais resistir no dia mau. Se não estivermos atentos, corremos o risco de ficar revoltados e amargurados com Deus ao nos depararmos com o dia mau. Por falta de discernimento espiritual, muitos ficam zangados com as pessoas, desanimados espiritualmente e até mesmo decepcionados com Deus. Eu vou repetir. Em quarto lugar, precisamos estar apostos e não ceder às pressões, porque se tem alguém que vai fazer pressão, é o diabo. Esse faz pressão exatamente contra a nossa vida. Para que possais resistir no dia mau. Se não estivermos atentos, corremos o risco de ficar revoltados e amargurados com Deus, a não depararmos com o dia mau. Por falta de discernimento espiritual, muitos ficam zangados com as pessoas, desanimados espiritualmente e até mesmo decepcionados com Deus. Em quinto lugar, precisamos continuar atento mesmo depois de uma vitória consagradora. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Nossa luta contra o diabo e suas hostes continuará, até que ele seja lançado no lago de fogo. Enquanto vivemos aqui, teremos luta. Aqui não é lugar de descanso, mas de guerra. Viver é lutar. A vida é uma luta ativa, incessante e sem pausas. Continuando. Nessa peleja não existe o cessar-fogo, não existe trégua, não existe acordo de paz. Depois de uma vitória, não devemos arrear as armas, pois não há momento mais vulnerável na vida de um indivíduo do que depois de uma grande vitória. O segredo da vitória é a vigilância constante. O segredo da vitória é a vigilância constante. A vigilância constante. Essa que é a verdade. Então tá aí. Amém? Eu vou repetir aqui. Eu vou repetir esse terceiro ponto que diz assim: o poder para vencer essa guerra. Amém? E aqui Paulo destaca 5 verdades. Primeiro, precisamos do revestimento de poder. Bem, sem a capacitação dada pelo Espírito Santo, a gente não chega a lugar nenhum. Segundo, precisamos do revestimento de toda a armadura de Deus. Precisamos de toda a força, todo o poder e toda a autoridade que só o Espírito Santo pode dar. Em terceiro lugar, precisamos de vigilância constante. Amém? O crente que vigia constantemente, ele vai ter vitória. O crente que vigia, amém, e fica atento, ele vai ter sucesso e ele vai vencer. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para o quinto. O quinto diz assim:
Precisamos continuar atentos, mesmo depois de uma vitória consagradora. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Nossa luta contra o diabo e suas hostes continuará até que ele seja lançado no lago de fogo. Enquanto vivemos aqui, teremos luta. Aqui não é lugar de descanso, mas de guerra. Viver é lutar. A vida é uma luta ativa, incessante e sem pausas. Nessa peleja não existe o cessar-fogo, não existe trégua, não existe acordos de paz. Depois de uma vitória, não devemos arriar as armas, pois não há momento mais vulnerável na vida de um indivíduo do que de uma grande vitória. O segredo da vitória é a vigilância constante. Então que a gente possa, amém, estar bem vigilante para não cair no engodo de Satanás. Amém? Vamos lá. Quarto tópico. A energia com a qual devemos lutar essa guerra. Versículo 18 até o versículo 20 de Efésios 6. Diz assim a palavra. Efésios 6, 18 ao 20. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e ore sempre por todo o povo de Deus. E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Versículo 20. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, ore para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Bem? Então, Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Estava na cadeia. Vamos lá. Vamos para a introdução. A introdução é a seguinte. A criação é a energia que capacita o soldado crente a usar a armadura e brandir a espada do Espírito. A palavra de Deus, dirigida aos homens, é deveras poderosa, especialmente quando ela se acha em íntima relação com a palavra dos homens. Dirigidas a Deus. Não podemos lutar dessa guerra com nossas próprias forças, do nosso próprio poder. Moisés orou e Josué brandiu a espada com Amaleque. Oração e ação caminham juntos. A oração é o poder para a vitória. Paulo fala sobre 6 coisas importantes a respeito da oração. Efésios 6 ou não? Êxodo 17 diz assim, Êxodo 17, Êxodo capítulo 17, versículo 18 até o 20. Êxodo 17, falei errado, Êxodo 17, do versículo 8 ao 16. Diz assim, os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a segunda ordem. Escolha alguns homens e amanhã cedo vai com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado.
e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Não é fácil não, né? A oração é o poder para a vitória. Paulo fala sobre 6 coisas importantes a respeito da oração. E o primeiro é o tempo da oração. Eu acabei de falar a introdução, né? Eu dei a introdução para vocês. A energia com a qual devemos lutar essa guerra. Amém? E existem 6 coisas importantes a respeito da oração, que nós vamos tratar agora aqui. Diz assim, em primeiro lugar, o tempo da oração. Orando em todo o tempo. Isso quer dizer que devemos estar em constante comunhão com Deus. É errado dizer, Senhor, vimos agora a tua presença, porque o crente jamais tem licença para sair da presença do Senhor. O crente deve orar sempre, porque ele está sempre exposto ao ataque do inimigo. Amém? O crente precisa aprender a se manter na presença de Deus para não perder as suas batalhas. Em segundo lugar, a natureza da oração. Com toda oração e súplica, é mais do que um tipo de oração. Devemos orar com súplica, intercessão e ação de graças. O crente que ora apenas pedindo coisas está perdendo o real sentido da oração, que é se manter em intimidade com Deus, deleitando-se nele. Terceiro lugar, a esfera da oração. No espírito quer dizer que essa oração precisa ser motivada e assistida pelo Espírito. Não é oração feita no monte ou em línguas, mas no Espírito. O Espírito assiste-nos em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O Espírito é como fogo, que faz o incenso da oração subir, como aroma suave diante de Deus. É possível, porém, orar ferventemente, mais na carne, mais do que na carne, né? Aleluia. Quando o crente recebe essa oração, ele se torna uma bênção na mão de Deus. Romanos 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, versículo 26 e 27. (26 e 27). Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não pode ser explicado por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo, ou seja, é Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Amém? Pede de acordo com a vontade de Deus. Então não é uma oração feita no monte ou em línguas, mas no Espírito. Amém? Aleluia. É oração que parte do coração. Em terceiro lugar, a esfera da oração. No Espírito, quer dizer que essa oração precisa ser motivada e assistida pelo Espírito. Não é oração feita no monte ou em línguas, mas no Espírito.
O Espírito assiste-nos em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O Espírito é como fogo, que faz o incenso da oração subir como aroma suave diante de Deus. É possível, porém, orar ferventemente mais na carne. Irmãos, na verdade eu repeti, né? Eu fui falar o quarto e orei o terceiro. Eu repeti o terceiro. Tá certo? Amém? Eu repeti o terceiro. Vamos lá. Em quarto lugar, a vigilância da oração. E para isso mesmo, vigiando. Devemos orar de olhos abertos. Devemos orar e vigiar. Devemos fazer como Neemias. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos de dia e de noite. Neemias 4, versículo 9. Orar e vigiar é o segredo da vitória sobre o mundo. Você pode conferir depois em Marcos 13, 33. A carne, Marcos 14, 38. E o diabo. Amém? Olha, nós podemos vencer o mundo, a carne e o diabo. Os três principais inimigos que nós temos. Porque Pedro dormiu e não orou nem vigiou. Ele foi derrotado no Getsêmani. Você pode conferir em Marcos 14, do 29 ao 31 e 67 ao 72. Em quinto lugar, a perseverança da oração. Com toda a perseverança, Efésios 6, 18. A igreja primitiva orou com perseverança. Você pode conferir em Atos 1, versículo 14, Atos 2, versículo 42 e Atos 6, versículo 4. E também devemos orar da mesma forma, com perseverança. Romanos 12, versículo 12. Robert Lau diz: a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. Amém? É para isso que o crente ora e persevera. Em sexto lugar, o alcance da oração. Versículo 18 e 20. E súplica por todos os santos e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Somos um exército, precisamos orar uns pelos outros e orar por todos os santos. Quando um soldado cai, tornamos mais vulneráveis. Precisamos uns dos outros, precisamos orar uns pelos outros. Nenhum soldado ao entrar em combate ora só por si mesmo, mas também por seus companheiros. Eles constituem um exército e o sucesso de um é o sucesso de todos. Paulo pede oração por si mesmo, não para se livrar da prisão, mas para tornar-se mais eficaz na proclamação do Evangelho. Amém? Que sabedoria que Paulo tinha, né? Paulo era muito sábio naquilo que ele acreditava, naquilo que ele ensinava, naquilo que ele cria. Amém? Então, amados, a respeito das coisas importantes a respeito da oração, nós aprendemos o seguinte: o tempo da oração, em primeiro lugar, né? O tempo da oração, a natureza da oração, a esfera da oração, a vigilância da oração, a perseverança da oração e o alcance da oração. Tá bem? Então foi essa a lição que nós tiramos aqui hoje, tá certo? Tá? Então nós tiramos esta lição muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário. Que Deus possa falar melhor no coração de todos vocês, tá certo? Então hoje nós aprendemos o seguinte, amém? Sobre o equipamento que precisamos para essa batalha. Amém? Cinturão da verdade, precisamos da couraça da justiça, precisamos do calçado do Evangelho da paz,
precisamos do escudo da fé, né? Precisamos do capacete da salvação, precisamos da espada do Espírito. Amém? Tá? Então é o que nós precisamos como equipamento. Depois vem o poder para vencer esta guerra. Falamos sobre 5 verdades. Precisamos do revestimento de poder. Amém? Precisamos do revestimento do poder. Precisamos do revestimento de toda a armadura de Deus. Precisamos de vigilância constante. Precisamos estar a postos e não ceder às pressões. E precisamos continuar atento, mesmo depois de uma vitória consagradora. Bem? E depois nós falamos sobre o 4º ponto, a energia com a qual devemos lutar essa guerra. Aí nós falamos sobre 6 coisas importantes. Em primeiro lugar, o tempo da oração. Em segundo lugar, a natureza da oração. Em terceiro lugar, a esfera da oração. Em quarto lugar, a vigilância da oração. Em quinto lugar, a perseverança da oração. Em sexto lugar, o alcance da oração. Aleluia. Glória a Deus. E encerramos esse assunto. Semana que vem, quarta-feira que vem, amém? Nós vamos para o último tópico, que fala sobre o encorajamento para lutar essa guerra. Amém? O encorajamento para lutar essa guerra, que vai do versículo 21 ao versículo 24. Aleluia. Oremos ao Pai, oremos ao Deus Todo-Poderoso. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos se revestir do poder do Espírito Santo para podermos vencer as nossas batalhas e as nossas guerras. Senhor, tem muita coisa que nós acabamos de ler aqui agora. Esse comentário bíblico, ó Deus querido, eu preferi ler mais do que falasse, porque tinha muita coisa boa para poder passar para os irmãos e que eles possam ouvir e reouvir, amém, para poder aprender tudo que foi tratado, tudo que foi falado. Nos dá o resto de semana abençoado, prepara o final de semana, derrama a tua graça sobre nós, no nome de Jesus eu peço a tua bênção. Amém, amém e amém. Então tá aí esse novo horário, né? 8h20, esse novo horário. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom e Deus é maravilhoso. Vamos embora, pessoal, que Deus é tremendo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe.